Isso aqui é um mini hack, e ele tem algumas diferenças para os grandes hacks de data center, mas a maior delas é que esse hack inteiro foi impresso por uma impressora 3D e hoje eu vou te mostrar as diferenças entre os hacks e também te explicar como você consegue imprimir um desse e quais os cuidados que você precisa tomar. Se você não teve a oportunidade de entrar em um data center, lá existem diversos hacks com servidores, switches, roteadores, firewalls, UPS e muito mais. Só que uma coisa em comum é que todos esses hacks são feitos de metal, normalmente em aço, e são bem grandes. Nos referimos a eles como hacks de 19 polegadas. Essa medida é equivalente a 482,6 mm, o que é basicamente a largura do hack, ou seja, a parte onde instalamos os dispositivos. Outra medida importante são os Rack Units ou US. Cada U corresponde a 1,75 polegadas ou 44,45 mm, ou como dizemos, uma unidade de hack. E os hacks de data center geralmente possuem 42 Us e têm 2 metros de altura. Pensando nessa grandeza, fica muito difícil ter um hack desse em casa ou até mesmo em uma pequena empresa. E é aí que entram os hacks referidos como hack de rede, que basicamente são armários menores, geralmente de 6 a 12 Us, o que é o bastante para equipamentos de rede. E esses hacks são mais comuns de serem encontrados em pequenas empresas ou até mesmo em algumas casas onde existe um profissional de TI. Mesmo assim, hacks de 19 polegadas são muito grandes e nem todo mundo tem espaço para esse tipo de equipamento. E é aqui que entra esse meu mini hack de 10 polegadas, que é basicamente a metade de um hack de 19. Mas pera aí, a metade de 19 não é 9,5? Pois é, faria até sentido ser 9,5, mas o padrão acabou sendo chamado de hack de 10 polegadas. Isso acontece porque o hack de 19 polegadas não mede exatamente 19 polegadas na largura útil interna. Esse número considera também as bordas e o padrão dos trilhos. Então, quando criaram a versão reduzida, arredondaram para 10 polegadas para padronizar. Ou seja, não é um erro de matemática, é só uma questão de convenção de mercado e compatibilidade. Sobre o hack de 10 polegadas, ele é o sweet spot entre tamanho e utilidade. Com esse tamanho dá para colocar desde equipamentos de rede de até 16 portas até mesmo um computador mini TX. E isso aqui é perfeito para um home lab ou até mesmo um hack de rede residencial. Existem hacks até menores, então fica aí até o final que logo mais eu te conto. Mas Caio, como que eu consigo esse hack de 10 polegadas? Existem empresas como a DeskPi que produzem esse tipo de dispositivo, que é muito interessante. Mas onde que fica a diversão de construir um do zero? É aqui que entra o poder da impressão 3D, e eu vou aproveitar para te contar sobre a impressora que eu utilizei nesse projeto, a TID Q2. Alguns de vocês podem ter visto o meu vídeo sobre uma outra impressora, a Anycubic Cobra 3V2, e ela ainda está aqui sendo utilizada para várias coisas, e se você ainda não viu, o link vai estar aqui no card. A TID Q2 foi lançada há pouco tempo e eu já estou com ela há quase um mês, testando os limites até mesmo com filamentos de engenharia. A Cobra 3V2 é uma impressora do tipo Bed Slinger, ou seja, a cama de impressão se move para frente e para trás no eixo Y, enquanto a cabeça de impressão move para os lados e para cima nos eixos X e Z. A Q2 é uma impressora fechada do tipo Core Xi. Isso quer dizer que a cabeça de impressão se movimenta nos eixos X e Y, enquanto a cama de impressão se move no eixo Z. Normalmente as Core Xi são mais estáveis, uma vez que a impressão não fica estilingando como na Bed Slinger, e é daí que vem o nome dela. A Q2 tem algumas funções mais avançadas, como a possibilidade de imprimir ABS e ESA, que são materiais tóxicos, já que eles precisam tanto de uma câmera fechada quanto de um controle de temperatura mais avançado. Não é que não dê para imprimir com uma impressora aberta, mas boa sorte aí tentando. E o ponto mais interessante dessa impressora está diretamente no seu nozzle, que é o bico de impressão, fabricado com material bimetal, o que faz com que ela seja resistente a materiais mais abrasivos, coisa que os nozzles de latão não se dão muito bem. E o seu bico de impressão consegue chegar até incríveis 370 graus, possibilitando a impressão de materiais de engenharia que possuem em seu filamento fibra de carbono, fibra de vidro ou nylon. Esses materiais são de extrema rigidez. Só para vocês terem uma ideia, com esses materiais dá para se fazer até manetes de freio de motocicletas, que ficam tão resistentes, se não mais do que os originais. Eu mesmo já imprimi algumas coisas com filamento PETG da Timori, com fibra de vidro e fibra de carbono. Além de ficar muito bonito, ele fica ultra resistente. E isso é um game changer na indústria de impressão. Até agora, a impressora mais barata que possibilita isso custa o dobro do valor da Q2. A TID tá levando o jogo para outro nível. E a montagem dela é super
super fácil, bastou soltar algumas abraçadeiras de plástico e parafusar a tela touch e ela já estava pronta para impressão. Todo o processo não levou mais do que 15 minutos. Já o TID-Box, que é o sistema multicor, também foi super simples de instalar. Bastou conectar os tubos, parafusar um módulo atrás da impressora, conectar os cabos e já estava tudo pronto. Existem diversas outras funcionalidades para essa impressora. Dá até para imprimir em camisetas, mas isso é assunto para outro vídeo. Vocês ainda vão ver muito sobre essa impressora em projetos aqui do canal. A TID me enviou essa unidade da Q2 apenas para testes. Não há qualquer tipo de patrocínio envolvido e eles não têm controle sobre o que eu vou falar aqui, nem vão ver esse vídeo antes de vocês. Como sempre, todas as opiniões são minhas, baseadas na minha experiência e nos testes que eu fiz. Voltando ao mini hack, eu imprimi ele em dois materiais, PETG e ABS. Toda a estrutura foi impressa em PETG. Porém, tanto PLA quanto PETG, eles não aguentam muito o aumento de temperatura, sendo suscetíveis à deformação. E é aí que entra o ABS. Ele tem uma temperatura de impressão bem mais alta, o que faz dele um ótimo candidato para imprimir suportes e peças que precisam aguentar mais calor ou esforço mecânico. Mas como eu falei antes, o ABS tem um problema. Ele libera estireno durante a impressão, que é um composto químico tóxico. A exposição prolongada a esse gás pode causar irritação nos olhos, pele e vias respiratórias, além de dores de cabeça, náuseas e tontura em ambientes sem ventilação adequada. Por isso, se você for utilizar ABS, é essencial ter uma impressora fechada, de preferência com filtro de ar HEPA mais carvão ativado, ou pelo menos manter o ambiente bem ventilado e não ficar no mesmo ambiente da impressora. Mas pode ficar tranquilo, porque a maioria das coisas que você tem em casa, como controles remotos e vários eletrodomésticos, são feitos de plástico ABS. Isso é totalmente seguro. O único momento que os gases são expelidos é quando o material chega ao ponto de fusão, ou seja, durante a impressão. Por isso, também não é indicado utilizar ferro de solda para abrir buraco em peças de ABS, porque esse processo libera os mesmos gases. E é aí que a TID Q2 faz toda a diferença. Ela vem com esse filtro HEPA de carvão ativo que filtra até 99% desses gases. Além disso, junto com o TID-Box, que é o sistema multicor, você consegue secar o filamento e imprimir ao mesmo tempo. Até o lançamento da Q2, não existia nenhum outro sistema multicor que fizesse a secagem e a impressão simultaneamente. Isso garante uma segurança muito maior durante a impressão. E quando falamos de filamentos mais avançados, a umidade se torna um fator crítico. Ela pode ser a diferença entre uma impressão de sucesso ou um verdadeiro desastre. O projeto utilizado foi o LabRax do Michael Clements, e o link dos modelos vão estar aqui na descrição. Existem dois modelos do LabRax, um com porca e parafuso e um com brass inserts. Eu optei pelo modelo com brass inserts. Para poder conectar tudo, eu precisei fazer a inserção utilizando ferro de solda. Não foi nada difícil, mas precisa de uma atenção. Comecei com a temperatura de 200 graus e aqui basta encostar no brass insert e esperar ele derreter o plástico e se fundir. Uma dica valiosa é não finalizar com ferro de solda, mas deixar sobrando um pouco e depois vir com uma régua de metal ou até mesmo um alicate. Como o insert ainda vai estar quente, isso vai garantir que ele não passe do limite da peça, deixando na posição perfeita. Agora, basta repetir isso para todo o rack. Cada do rack são 3 inserts, porém eu comprei menos do que eu devia. Então eu coloquei os inserts na posição 1 e 3, deixando a do meio vazia. Isso vai servir para o meu caso, e assim que chegarem mais inserts eu completo, mas acho que não vai ser necessário. Depois de colocar os inserts, eu preciso apenas parafusar tudo, e é meio que um projeto de Lego. As laterais eu utilizei um projeto chamado Open Grid juntamente ao Underwear, que vocês ainda vão ver aqui no canal. Isso possibilita com que eu coloque alguns dispositivos e ajustes na lateral do rack caso necessário. Na parte de cima eu imprimi em PETG translúcido, mas eu ainda estou experimentando para deixar transparente de verdade. Como eu imprimi com preenchimento entre as camadas, ele não ficou tão translúcido assim. Eu também adicionei um fã de computador para refrigerar os componentes, e como o topo é feito em material translúcido, eu poderia adicionar também um fã RGB, para dar aí um visual um pouco diferente ao meu rack. Feito isso, eu só coloquei os dispositivos nos suportes e parafusei tudo no lugar. E o rack ficou assim. Temos aqui na parte de cima o Comet Pro e o Slate 7 da GL-NET, que são meu KVM para acesso remoto, juntamente ao roteador e acesso Wi-Fi, seguidos por um switch Netgear de 1 GB, que no futuro eu vou trocar por um de 2.5 ou até mesmo 5 GB por segundo. Um organizador de cabos, um mini PC Lenovo M720Q rodando Proxmox e o Latipanda-Mu, que é uma SBC X86. Ainda vai sair vídeo desses dois no canal. Mais um organizador de cabos e o Orion O6 da Hatch, ocupando 2 U's, com uma placa de rede externa de 2.5 GB por segundo. Eu tô pensando em redesenhar isso aqui depois, já que dá para colocar ela em apenas um U. Nisso aqui eu tenho praticamente tudo que eu preciso para um Home Lab, bem completo. Só faltou o storage, mas não tem mais espaço no rack. E é aqui que vem o Open Grid. Com ele eu tirei as medidas do meu TerraMaster F4 SSD, modelei a case e imprimi. Ele fica aqui do lado, não ocupando muito espaço, mas garantindo discos de alta velocidade que podem ser entregues via SCSI para os meus Proxmox.
Também poderia adicionar outros dispositivos, mas por hora acho que tá mais do que bom. Mas e se você não tem espaço até pro hack de 10 polegadas? Que tal diminuir na metade novamente e criar um hack de 6 polegadas? Eu peguei esse modelo aqui do Malker Makes e imprimi esse hack menor. A qualidade dele não é tão boa quanto do LabRax, já que ele na verdade são só duas barras laterais e o que faz o hack são os aparelhos conectados. Mas uma vez instalado, tudo fica bem firme. Nesse hack eu instalei o Barrier AX da GLNet, que é meu roteador e acesso Wi-Fi, um switch da Ubiquiti de 5 portas, o Jet KVM para acesso remoto e inclusive esse carinha chegou ontem e ainda vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, e 2 Raspberry Pi 5. Por hora, essa vai ser a configuração desse hack, mas eu tô pensando em algumas modificações ou até mesmo utilizar ele como meu hack de automação residencial. Também vai ter vídeo sobre isso aqui no canal. No geral, tudo aqui foi muito bacana de construir e eu já estou pensando em imprimir mais um hack para os meus equipamentos de rede. Mas eu comentei há pouco sobre utilizar filamentos de engenharia. E aqui eu consegui não só o ABS para imprimir os suportes dos equipamentos, como também 2 filamentos especiais da Tinmori, o PETG CF e o PETG GF. Esses nomes podem parecer complicados, mas é bem simples. O PETG CF é o PETG reforçado com fibra de carbono, ou carbon fiber. Isso deixa as peças mais rígidas, resistentes e com menos tendência a deformar. Já o PETG GF é o PETG reforçado com fibra de vidro, ou glass fiber, que também aumenta a resistência mecânica, mas com propriedades diferentes. Ele costuma ser mais estável dimensionalmente e pode aguentar melhor certos tipos de carga. Na prática, esses filamentos oferecem uma durabilidade muito maior em comparação ao PETG comum, o que é ótimo para os suportes, peças estruturais ou qualquer aplicação que precise de robustez extra ou até mesmo aguentar mais calor que o PETG tradicional. Só que tem um detalhe importante. Esses filamentos especiais, como o PETG GF e o PETG CF, são altamente abrasivos e exigem uma temperatura de fusão bem mais alta. Isso significa que não dá para usar ele em qualquer impressora. Se você tentar rodar em uma máquina comum, o nozzle vai desgastar muito rápido e a impressão pode falhar. A vantagem da TID Q2 é que ela já vem equipada com esse nozzle em bimetal, que aguenta muito mais calor e resiste ao desgaste desses materiais. Ou seja, ela está pronta de fábrica para lidar com filamentos avançados como carbono, fibra de vidro e até mesmo nylon, sem precisar de upgrades extras. Ah, e o mais bacana é que com os filamentos da Tinmori, tudo fica ainda mais fácil. No GitHub deles você encontra os perfis prontos para cada filamento. Isso funciona independente da marca da sua impressora. Isso ajuda demais para imprimir da maneira correta sem precisar ficar testando na base da tentativa e erro. No caso da Q2, como ela usa o mesmo nozzle da Plus4, eu simplesmente peguei os valores de lá e isso garantiu que a impressão saia perfeita, sem ter que ficar ajustando parâmetros e desperdiçando filamento. Isso para mim é um diferencial enorme da marca. Eu inclusive estava utilizando uma chave para parafusar o meu mini hack, só que ela é muito fina e sem jeito. Então eu imprimi essa chave com catraca bidirecional com PETG CF, já que ele é mais resistente à força mecânica. O acabamento nesse material é muito bonito, fora que é ultra resistente. Eu também imprimi uma case em PETG CF para o meu Orange Pi 5 Plus. E também uma case em PETG GF pro BTT Pi versão 1.2. Vai ter vídeo para ambos aqui no canal logo mais também. Eu também imprimi 2 chaves de painel, uma com PETG GF e uma com PETG CF. Ambas ficaram muito rígidas e impossível de quebrar com a mão. Eu arrisco a dizer que até mesmo com um martelo seria bem difícil de quebrar elas. A diferença visual entre as fibras de carbono e de vidro é que na fibra de carbono o acabamento é mate e é praticamente liso, enquanto que na fibra de vidro o acabamento é um pouco brilhoso e texturizado. Só para ter uma ideia, com PETG comum o acabamento é muito brilhoso e não é tão resistente quanto a esses materiais. Ah, e todo o material PETG utilizado aqui nesse vídeo foi da Tinmori. Eu tô gostando bastante da qualidade do PETG deles e é o que eu tô usando como preto, branco, transparente e os reforçados em fibra de carbono e de vidro. E para os filamentos em PLA e ABS, eu tenho utilizado os filamentos da Sunlu. Eu tento sempre comprar PLA Plus 2.0, que é mais resistente e tenho gostado bastante da qualidade deles. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os filamentos que eu tô utilizando, caso alguém esteja interessado. No geral, eu tenho gostado bastante da TID Q2 e por ela ter essa câmara aquecida e o filtro de carvão ativo, tem sido a minha escolha para impressão desses materiais específicos. Eu já tenho com ela cerca de 200 horas de impressão e quase 5 kg de filamento impresso. Mas tiveram também alguns detalhes que eu não gostei nessa impressora. Não foram muitos, mas vale a pena comentar. O tubo do filamento ficava raspando no topo da impressora, o que iria causar um desgaste precoce. Mas a própria impressora já vinha com o modelo de riser para ser impresso em PETG, o que resolve esse problema. Só que esse modelo gasta bastante material, o que acaba sendo um gasto extra. A impressora já podia vir com isso embutido, ou ao menos 1 kg de filamento para que isso pudesse ser impresso.
A TD Box é muito boa e claramente é uma inovação, mas como eu recebi essa impressora antes do lançamento, ao efetuar uma atualização eu preciso lembrar de desligar o TD Box, porque ela não pode ser atualizada juntamente com a impressora, o que ainda é o caso mesmo depois do lançamento. Mas pelo que eu entendi, quem comprou a Q2 Combo não está recebendo ainda o TD Box. Apenas o pessoal que recebeu a impressora para review tem o combo e eles disseram que a atualização definitiva vai estar pronta assim que a TD Box for entregue ao público. O suporte de filamento é meio mole e mesmo aguentando o peso de 1 kg de filamento, não passa muita confiança. Isso pode ser facilmente resolvido ao imprimir um novo suporte em fibra de carbono ou vidro, mas no meu caso, como eu estou utilizando a TD Box, isso não é um problema. Essa impressora, na minha opinião, é a melhor escolha atualmente de impressoras no valor de até 1.000 euros. E por que eu tô falando em euros e não em reais? Basicamente porque essa impressora acabou de ser lançada no dia 20 de agosto de 2025 e ainda não chegou ao Brasil, mas deve chegar logo mais. A sua versão base custa 499 euros, enquanto a sua versão combo custa 649 euros. Só para você ter uma ideia, a concorrente mais próxima seria a Bambu Lab X1 Carbon, que custa 1.050 euros na versão base ou 1.300 euros na versão combo. No Brasil, a X1 Carbon custa na faixa de 13 mil reais, então meu chute seria que a Q2 ficaria entre os 5 e 8 mil reais, ao menos é o que eu espero. E a TD Q2 traz várias melhorias importantes comparada à X1 Carbon. Ela usa, por exemplo, trilho linear, tem maior velocidade de impressão, tem um volume de impressão maior, suporta uma temperatura mais alta no hot end, além da câmara aquecida e vários outros recursos que, na minha opinião, tornam ela uma escolha mais interessante hoje. Claro que a X1 Carbon continua sendo uma impressora incrível, mas é importante lembrar, ela é um modelo de 2022 e custa praticamente o dobro de valor da TD Q2. Eu tô gostando muito da experiência com a TD Q2 e os filamentos da Timori facilitam demais a minha vida, porque já vem com os perfis prontos e tornam tudo mais simples. E ter uma impressora com câmara aquecida ativa realmente abre um mundo de possibilidades que antes eu não tinha aqui no estúdio. Então, podem esperar vários outros projetos que vão aparecer no canal agora, justamente porque eu consigo imprimir esses materiais especiais com muito mais segurança e qualidade. Eu queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal, vocês fazem com que essa jornada aqui seja muito mais agradável. Se você não é membro do canal, considere virar um ou apoiar pelo Ko-fi. Com isso, você me ajuda a trazer mais conteúdo relacionado à tecnologia e tem acesso antecipado aos vídeos e a um canal só para membros no Discord. Lá, você pode sugerir e tirar as suas dúvidas. Espero que tenham gostado desse vídeo, nos vemos numa próxima aí. Valeu!